Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo ao Pai, durante a ceia, quando Judas já tinha recebido as 30 moedas de prata para entregá-lo aos judeus, Jesus levantou-se da mesa, depois as suas vestes e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Senhor, quer lavar meus pés? O que eu faço não irá compreender, mas logo saberás. Tu nunca lavarás meus pés. Se não os lavar, não terá parte comigo. Então, não lave somente os pés, mas as mãos e a cabeça. Quem já está limpo não precisa se lavar. Vocês estão limpos, mas nem todos. Vamos, Pedro, levante-se. Mestre, estamos felizes por passar a Páscoa conosco. Desejei muito comer esta Páscoa antes de sofrer, pois não ficarei muito tempo com vocês. Me procurarão, mas não poderão ir para onde eu irei. Mestre, irei contigo onde fores. Darei a minha vida por ti. Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Nunca, Senhor, jamais. Jamais te negaria. O cordeiro será pego, as ovelhas se dispersarão, e a fé de vocês será abalada. Mas eu, jamais. Pedro, orei por você, para que a sua fé não desfaleça e, por sua vez, deve dar força aos seus irmãos. Em verdade vos digo, um de vocês irá me trair. Mestre, quem te trairá? Aquele a quem eu entregar o pão e bebida é quem me trairá. Aquilo que vai fazer, faça-o logo. Bendito seja o Senhor meu Deus, que nos abençoou com suas leis e fez o pão brotar da terra. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, pois o pão que eu darei é minha carne para a salvação do mundo. Tomai todos, porque isto é o meu corpo, que é oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Este cálice não será apenas a memória dos sacrifícios feitos por nossos antepassados. Este é o meu sangue, a nova e eterna aliança que é derramado por vocês. Bebam, pois em verdade vos digo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Eu nunca mais beberei do fruto da videira, até que esteja com todos vocês no reino de meu Pai. Agora lhes passo mais um mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém ama mais o seu irmão do que aquele que dá a vida por ele. E se vos amardes uns aos outros, todos os homens saberão que sois os meus discípulos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Pai, é chegada a hora. Glorificai o vosso Filho, pois ele pode vos glorificar. Deixai em vosso nome aqueles que trouxestes a mim. Não rogo apenas por estes, mas também por aqueles que creem em mim através da tua palavra. Pedro, não fostes capaz de orar por 1 hora comigo? Fiquem aqui, orem e vigiem. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha.
procuram? Por Jesus, o Nazareno. Sou eu. Mestre, Judas, você trai o seu mestre com um beijo. É ele! Prendam-no! Judas, traidor! Você é o traidor! Pedro, escuta-me. O mestre será salvo falando no Sinédrio. Deixe-no em paz! Soltem-no! Vá matá-lo! Jesus! Jesus! Solta a espada, Pedro, pois quem fere com a espada por ela será ferido. Afastem-se, vermes! Prendam todos! Zera, era a mim que procuravas, pois me achou. Deixe-os partir. Levem-no para o Sinédrio! Abram caminho! Abram caminho! Abram caminho! Ele chegou em Jerusalém. As multidões enlouqueceram e nós não fizemos nada. Expulsou do templo os vendedores de animais para sacrifício e nós não interviemos. Mas quantas vezes protestamos contra a presença dele no templo? Mas permitimos que ele pregasse em nossas sinagogas. Ele não reconheceu sua autoridade, Caifás. Não nos mostrou submissão. Em nome do povo de Israel, vamos denunciá-lo. Não sei se estamos com a razão. Podemos afirmar que representamos as inspirações do povo de Israel? O que está dizendo? Será que, como anciãos, não estamos muito distantes do povo? Como guiá-los se não sabemos o que sentem? Sem a nossa orientação, estariam perdidos. O povo vai atrás do que é novo. Segue o tal de Jesus por causa dos seus truques e promessas. Eu o vi pregando. Suas palavras atingem os homens como as nossas. Não fazem parte dos velhos costumes, mas dão uma nova visão que atende aos seus anseios. É uma mensagem de consolo, bondade, pureza e cheia de humildade. Já ouvimos isso de João Batista e de muitos outros. Ele se deixa ser louvado como Messias. Blasfemador, impostor. Com todo respeito aos mais instruídos, há uma possibilidade que ninguém está disposto a levar em consideração. E que possibilidade é essa? A possibilidade de que Jesus possa, na realidade, ser o Messias esperado pelo nosso povo. Um carpinteiro da Galiléia. Esse homem estudou as profecias e não perde uma chance de se identificar com elas. Eu só sei que, como José de Arimateia, eu vi pregar, fiquei emocionado, senti-me elevado e parece que tudo passou a ter uma luz nova e ofuscante. Soube dos milagres e sinais de que Deus talvez esteja com ele e através dele conosco. Percebes o que estás a dizer, mestre Nicodemos? Deixe o mestre Nicodemos falar. A vinda do Messias sustenta a nossa fé. Por que ele não viria agora? Por que sonhar que virá envolto em honrarias? Deus não pode escolher quem ele quer. Não pode ser filho de um carpinteiro. Davi começou a vida como um pastor. E quem somos nós para decidir como Deus deve ajudar o nosso povo? Somos como um grão de areia, poeira levada ao vento, e que o Senhor abra nossos olhos para a sua sabedoria. Mestre Nicodemos, eu sempre o respeitei, porque defende este homem cuja missão é dividir o nosso povo. Até mesmo a esta nobre assembleia, ele já dividiu. Nenhum de vocês entende a real importância desta questão. O importante não são as palavras ou os tais milagres do Galileu. Mesmo o fato das multidões o louvarem não tem importância. O principal neste caso é que este homem se atreva a se proclamar. Mal consigo dizer. Este homem se atreve a se proclamar o Filho de Deus. Esse homem, ao afirmar que defende a lei, perverte as nossas crenças mais fundamentais. Nossa lei diz que o profeta que afirmar coisas em nome de Deus, as quais Deus não ordenou, esse profeta deve morrer. Entretanto, sob o domínio romano, o povo de Israel pode sacrificar um cordeiro, mas não o homem.
Obrigado, Zera, por nos lembrar de nossa realidade. Então ele deve ser julgado e condenado pelos romanos. Mas não o condenamos. Nossa lei não condena ninguém sem ser julgado pelos anciãos de Israel. Por maior que seja o crime, não podemos entregá-lo na mão dos romanos. Caifás, deixe convencer Jesus a vir nos explicar o que sente e pensa quando se diz ser filho de Deus. Caifás, adiar seria perigoso demais. Sabemos que Pilatos fará com o nosso povo se o tumulto continuar. Vamos enviá-lo a Pilatos para que seja condenado. Tragam o Nazareno! Irmãos, irmãos, irmãos! É impróprio amarrá-lo como ladrão, Senhor. Caifás, mande soltá-lo. Solte-o. Jesus, não é nossa intenção tratá-lo como criminoso, mas queremos que explique a esta Assembleia a natureza de suas pregações. Que doutrina é essa que você e seus discípulos estão espalhando pela Judéia? Falei abertamente para que o mundo inteiro ouvisse. Preguei em sinagogas e templos. Por que perguntas? Não fiz segredo. Pergunte àqueles que me ouviram. Eles são minhas testemunhas. É assim que falas com o sumo sacerdote? Se respondi mal, me mostra onde. Mas se respondi bem, por que me bates? Caifás, eu ouvi pregando. Sua doutrina não nega o princípio da nossa fé. Ele diz ter curado o cego do templo. Este cego é mentiroso. Ele diz ser cego para ganhar esmolas. Eu vim para dar visão àqueles que não veem, como vós, guias cegos. Estás dizendo que nós, os justos, é que somos cegos? Testemunhas ouviram dizer que você poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. É um mentiroso! Impostor! Esse homem está a serviço do diabo! Ninguém pode fazer isso! Deve ter um outro significado! Diga-nos! Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Fecham o reino de Deus para os homens, nem vocês entram, nem deixam aqueles que desejam entrar. Guias cegos, vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo. Curvam-se diante do livro da lei, mas violam o coração da lei. Justiça, misericórdia, fidelidade. Vocês são como os sepulcros caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Estão vendo tudo isto? Eu garanto a vocês, aqui não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Esta é a casa da desolação, casa do lagarto, da aranha, serpentes, raça de cobras venenosas. Como é que poderiam se salvar da condenação do inferno? Você é um louco! Senhores, senhores, os romanos não precisam de desculpas. Todos aqui se lembram, não faz muito tempo, quando milhares de nosso povo foram pregados nas muralhas, pois não havia mais andaimes para satisfazer a sede de sangue dos romanos. Com certeza, nenhum de nós quer dar uma vida para Pôncio Pilatos, se pudermos evitar. E isso, todos nós concordamos. Mas isso não é um julgamento. Saímos de nossas casas e viemos até aqui, esperando que Jesus explicasse seus propósitos e ajudasse a unir nossa comunidade. Diga-me, dizem que você afirma ser o Filho de Deus? Pergunto-lhe agora, em nome de Deus, você é o Messias? O Filho de Deus? Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Escute-me, ó Israel, o Senhor é um só. Já ouvimos bastante. Vamos levar a Pôncio Pilatos, em cujas mãos está a palavra final do julgamento e sentenças. Saio por uma semana e quando volto encontro esse tumulto. Quem é esse Barrabás? É um zelote que prendemos. Seus seguidores têm causado muita confusão.
não atrapalharão meu julgamento. Há muitas pessoas exaltadas em Jerusalém. Vão se acalmar quando virem o que farei com Barrabás. Preciso lhe falar outro caso. Mais um? É a respeito de um pregador que o Sinédrio nos enviou. Não quero saber dos profetas e pregadores deles. Eu sei, mas o Sinédrio tem cooperado muito conosco e eles consideram um assunto importante, muito urgente. Urgente? Talvez semana que vem. Primeiro cuidaremos de Barrabás. Há uma delegação do Sinédrio aguardando lá fora. Caifás que os trouxe. Eles estão com um tal pregador, Jesus de Nazaré. Querem que o senhor o julgue. Julgá-lo? Caifás em pessoa? Deve ser mesmo muito importante. Não quero me envolver em suas guerras religiosas. Não seria sábio ofendê-los à toa. Deveria recebê-los. Bem, mande-os entrar. Senhor procurador, achamos que esse homem, Jesus de Nazaré, distorce a visão do povo quanto à relação entre Deus e o Estado, além de perverter os fundamentos da nossa religião. Não me interessa a sua religião. Minha função enquanto governador é manter a paz em nome de Roma. Sabemos disso, mas ele também ameaça a ordem estabelecida. Se não fosse um criminoso, não teríamos trazido. Ele afirma ser o Cristo, que significa ungido. O que mais ele fez? Falou contra o imperador ou contra Roma? Não diretamente, procurador. Então é problema de vocês. Julguem-no segundo suas leis. Procurador, achamos que esse homem é um blasfemador e, sendo independente, executaremos a lei de Moisés contra blasfemadores, mas não podemos condenar a ninguém à morte. Ele alegou ser o rei dos judeus. O que rejeitamos totalmente. Não! O rei dos judeus? O que mais ele fez para merecer tal condenação? Vamos ver. Falarei com ele. Com o seu rei. Não é nosso. Então de quem é? De quem? Tragam-no. Esse é Jesus de Nazaré, o homem que diz ser rei? Venha. Bem, o Sinédrio o acusa de pregar uma doutrina desvirtuada e que alega ser o rei dos judeus. Você é? Diz isto de ti mesmo? Ou outros te disseram de mim? Por acaso sou judeu? Teu próprio povo e sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? O meu reino não é deste mundo. Se o fosse, os meus discípulos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. És, portanto, rei? Sim, sou rei. Nasci por um propósito: dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E o que é a verdade? Quintílios, não há um costume antigo com respeito à Páscoa em que o governador liberta um condenado à morte? Sim, este costume ainda existe. Temos 2 prisioneiros, não é? Barrabás e Jesus de Nazaré. Meu querido, não faças mal a este homem. Tive muitos pesadelos essa noite. Ele nada fez contra Roma ou a nós. Já decidi, Quintílios. Tragam o outro prisioneiro. O povo decidirá. Soldados, tragam Barrabás. Como prova de sua generosidade e benevolência, nosso divino imperador decidiu que o costume de libertar um prisioneiro durante a Páscoa vai continuar. Nós temos 2 prisioneiros, Jesus de Nazaré e Barrabás. Qual dos 2 quereis que eu liberte? Jesus ou Barrabás? Solte o Barrabás. Não podemos soltar Barrabás. Ele matou um dos nossos. Os soldados não gostarão. Ele é um assassino, inimigo de Roma. Não sei quem é o verdadeiro inimigo.
Talvez se o senhor o conhecesse tão bem quanto nós, também o considerasse perigoso. O povo decidiu: levem o seu Jesus e o açoite como sinal de justiça a Roma. Afastastes de mim meus parentes e amigos, só as trevas me fazem companhia. Olhem só, entrou em Jerusalém como um rei. Olhem só agora, rei dos judeus. Vamos vesti-lo de acordo. Olhem só. Esperem aí, seu rei precisa de uma coroa. Majestade. A coroa de um rei. Ele é um rei. Senhor Procurador, nós do Sinédrio sempre tivemos os mesmos objetivos que o Senhor. A administração pacífica pelo bem do nosso povo. Por favor, não me falem do povo. Eu só quero que obedeçam. Vocês se preocupam tanto com as crianças de Israel quanto nós com a plebe de Roma. Trago para que o vejam e saibam. Não encontro culpa nele. Eis o homem. Crucificam. Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se declarou o Filho de Deus. De onde és tu? Não me respondes? Não sabes que tenho poder para te soltar ou crucificar? Tu não terias poder nenhum sobre mim, se ele não te fosse dado do alto. Portanto, quem me entregou a você tem maior culpa. Se o soltar, não és amigo de Roma! Ele merece morrer! Crucifica! Hei de crucificar o vosso rei? Não temos outro rei senão César. Crucificam. Lavo minhas mãos pelo sangue deste justo. Levai vós mesmos para crucificá-lo.
Jesus, preparo-me nesse instante para acompanhar-vos em vossa via sacra. Nela eu encontrarei chagado, sem forças, ensanguentado. Forte expressão usa a Escritura ao referir-se à vossa paixão. Eu, porém, sou um verme, não sou homem, o opróbrio de todos e a objeção do plebe. Muito diferente está a vossa divina figura daquela que os apóstolos contemplaram no Tabor. Ao caminhar sobre as águas, ou curando os enfermos. Nesta divina tragédia, verei estampada a gravidade e a maldade de meus pecados. Aos vossos pés deposito minhas misérias e peço-vos perdão pela enorme culpa que tenho em vosso tormento. Recorro para isto à intercessão da Virgem Dolorosa, que ela me cubra com seu maternal manto, auxiliando-me a unir-me a vós e também abraçar a minha cruz. Ó Cristo, que aceitais a cruz das mãos dos homens, para fazer dela o sinal do amor salvífico de Deus pelo homem. Concedei-nos a nós, a todos os nossos contemporâneos, a graça da fé neste amor infinito, para que, transmitindo ao nosso tempo o sinal da cruz, sejam autênticas testemunhas da redenção. Jesus, sacerdote e vítima, a vós o louvor e a glória para sempre. Amém. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um seguia o seu caminho. O Senhor carregou sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus cai sobre a cruz. Acontecerá o mesmo por 3 vezes ao longo do caminho, relativamente breve, da via dolorosa. Cai exausto, o corpo sangrando pela flagelação, a cabeça coroada de espinhos. Tudo isso faz com que lhe faltem as forças. Por isto cai, e a cruz com seu peso esmaga-o contra o chão. Convém voltar às palavras do profeta que prevê esta queda. É como se a contemplasse com seus próprios olhos. Vendo o servo do Senhor no chão, sob o peso da cruz, o profeta mostra a verdadeira causa de sua queda. É que Deus carregou sobre ele os pecados de todos nós. Foram os pecados que lançaram por terra o divino condenado. Foram eles que determinaram o peso da cruz que ele carregava aos seus ombros. Cristo levanta-se para retomar o caminho. Os soldados que o escoltam não cessam de forçá-lo com seus gritos e golpes. Passado pouco tempo,
o cortejo parte de novo. Jesus cai e levanta-se. Deste modo, o Redentor do mundo fala sem palavras a todos aqueles que caem e exortam-os a levantarem-se. Ele suportou os nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivêssemos para a justiça. Pelas suas chagas fomos curados. Cristo, que cai sob o peso das nossas culpas e vos levantais para a nossa justificação, nós vos pedimos, ajudai-nos e a todos aqueles que são oprimidos pelo pecado a pormos-nos novamente de pé e a retornar ao caminho. Dai-nos força do Espírito para levar convosco a cruz da nossa fragilidade. Jesus esmagado pelo peso das nossas culpas. A vós o nosso louvor e o nosso amor para sempre. Amém. Jesus se levantou da sua primeira queda e encontra sua Mãe Santíssima junto ao caminho por onde ele passa. Com imenso amor, Maria olha para Jesus e Jesus olha para sua mãe. Os seus olhares se encontram e cada coração verte no outro a sua própria dor. A alma de Maria fica mergulhada em amargura. Ó vós que passais pelo caminho, olhai e vede se há dor semelhante à minha dor. Mas ninguém presta atenção, apenas Jesus. Cumpriu-se a profecia de Simeão. Uma espada transpassará a tua alma. Na escura solidão da paixão, Nossa Senhora oferece ao seu filho um bálsamo de ternura, de união, de fidelidade, um sim à vontade divina. Pelas mãos de Maria, queremos consolar Jesus, aceitando sempre tudo à vontade do Pai. Ó Maria, vós que percorreste o caminho da cruz juntamente com o Filho, sentindo vosso coração de mãe despedaçado pela dor, mas sempre recordada do vosso sim, e intimamente confiante de que aquele para quem nada é impossível saberia dar cumprimento às suas promessas. Implorai para nós e para as futuras gerações a graça do abandono ao amor de Deus. Fazei com que, em presença do sofrimento, do desprezo, da prova, ainda que prolongada e dura, nunca duvidemos do seu amor. A Jesus, vosso Filho, honra e glória para sempre. Amém. Benedictus
carne da minha carne, coração do meu coração. Filho, deixe-me carregar com você essa cruz. Vês, mãe, eis que faço nova todas as coisas. Obrigam Simão. Procederam assim os soldados romanos, porque temiam que o condenado, exausto, não chegasse com a cruz ao Gólgota e não poderia executar a sentença da crucificação que pesava sobre ele. Procurava um homem que ajudasse a levar a cruz. O olhar deles caiu sobre Simão. Obrigaram-no a carregar aquele peso. Pôde-se facilmente imaginar que ele não estivesse de acordo e se opusesse. Levar a cruz com um condenado podia ser considerado um ato ofensivo para a dignidade de um homem livre. Embora contra a vontade, Simão pegou a cruz para ajudar Jesus. Em um cântico quaresmal, ressoa estas palavras: sob o peso da cruz, Jesus acolhe o sirineu. Essas palavras deixam entrever uma mudança total de perspectiva. O divino condenado aparece com alguém que, de certo modo, dá de presente a cruz. Porventura, não foi ele que disse: quem não toma sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Simão recebe um presente. Tornou-se digno dele aquilo que aos olhos da multidão podia ofender a sua dignidade. Na perspectiva da redenção, conferiu-lhe, pelo contrário, uma nova dignidade. O Filho de Deus, fê-lo participante de modo singular na sua obra salvífica, levando a cruz. Foi iniciado no conhecimento do Evangelho da cruz. Desde então, este Evangelho tem falado a muita gente, a sirineus sem conta, chamados no decurso da história a levar a cruz juntamente com Jesus. Cristo, que conferiste a Simão de Cirene a dignidade de levar a vossa cruz, acolhei-nos também a nós sob o seu peso. Acolhei todos os homens, concedendo a cada um a graça da disponibilidade. Fazei que não desviemos o olhar daqueles que são oprimidos pela cruz da doença, da solidão, da fome, da injustiça. Fazei que, levando a carga uns dos outros, nos tornemos testemunhas do Evangelho da cruz. Testemunha de vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
para o Calvário, uma mulher passou por entre os soldados que escoltavam Jesus e, com um véu, enxugou o rosto do Senhor. Aquele rosto ficou gravado no véu um reflexo fiel, uma verdadeira imagem. O véu, onde fica impresso o rosto de Cristo, torna-se uma mensagem para nós. De certo modo, diz: eis como toda boa obra, todo gesto de amor para com o próximo reforça em quem pratica a semelhança com o Redentor do mundo. Os atos de amor não passam. Cada gesto de bondade, de compreensão, de serviço, deixa no coração do homem um sinal indelével que torna cada vez mais semelhante àquele que se despojou a si mesmo, tomando a condição de servo. Belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Os lençóis que envolverão o teu corpo ferido de amor e cobrirão meu coração, revestirão-me de realeza. Vejo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição, quero ressuscitar também, encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar, então renascer na tua chaga criadora. Em teu coração, oh belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor. Belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor. Esconde-me em tua chaga de amor, amado meu, esposo meu, amado meu. Oh, oh, Senhor Jesus Cristo, vós que aceitastes o gesto de amor desinteressado de uma mulher e fizeste com que, em troca, as gerações a recordassem com o nome do vosso rosto, concedei que as nossas obras
nos tornem semelhante a vós e ofereçam ao mundo o reflexo do vosso infinito amor. Jesus, a vós louvor e glória para sempre. Amém. Eu sou um verme, e não um homem, o opróbrio dos homens e a abjeção da plebe. Acorrem à mente estas palavras do Salmo ao contemplarmos Jesus que cai pela segunda vez sob o peso da cruz. Eis caído no pó da terra o condenado, esmagado pelo peso da cruz. As forças vão abandonando cada vez mais, embora com dificuldade, mas levanta-se para continuar o caminho. Que nos diz os homens pecadores, esta segunda queda parece exortar ainda mais que a primeira a levantarmos-nos outra vez no nosso caminho da cruz. Dizia um escritor: não atrás de si próprio com a cruz do Salvador, mas atrás do Salvador com a própria cruz. Uma frase breve, mas muito expressiva, explica em que sentido o cristianismo é a religião da cruz. Dá a entender que todo homem encontra aqui na terra Cristo que leva a cruz e cai sobre ela. Cristo, por sua vez, no caminho do Calvário, encontra todo homem, embora caindo sob o peso da cruz, não cessa de anunciar a boa nova. Há 2000 anos que o Evangelho da cruz fala ao homem. Ao longo dos anos, muitos experimentam que cair não significa o fim do caminho. Encontrando o Salvador, ouviram-no encorajar-lhes: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que a minha força se revela totalmente. Revigorados, levantaram-se e transmitiram ao mundo a palavra da esperança que brota da cruz. Senhor Jesus Cristo, que cai sob o peso do pecado do homem, e vos levantais para assumir como vosso, apagando-o, concedei-nos a nós, homens frágeis, a força para levarmos a cruz diária e nos levantarmos das nossas quedas, a fim de transmitirmos aos nossos irmãos o Evangelho da vossa força salvadora. Jesus, sustentáculo de nossa fraqueza, a vós o louvor e a glória para sempre. Amém.
filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: caia sobre nós, e as colinas cobre-nos. Porque se eles fazem isso ao lenho verde, que acontecerá ao seco? São as palavras de Jesus às mulheres de Jerusalém que, compadecidas, choram pelo condenado. Por certo, naquele momento era difícil compreender o sentido dessas palavras. Continua uma profecia que bem depressa se tornaria realidade. Pouco tempo antes, Jesus tinha chorado por Jerusalém, prenunciado a sorte horrível que haveria de lhe tocar. Parece que ele agora se refere àquela previsão quando diz: chorai pelos vossos filhos, chorai por eles, porque serão precisamente eles as testemunhas e vítimas da destruição de Jerusalém. Daquela Jerusalém que não soube reconhecer o tempo em que foi visitada. Enquanto seguimos Cristo no caminho da cruz, se por um lado sentimos despertar em nossos corações a compaixão pelo seu sofrimento, por outro, não podemos esquecer aquela demonstração. Se tratam assim a madeira verde. O que acontecerá à seca? A cada um de nós, Cristo dirige estas palavras do Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencer, conceder-lhe-ei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Cristo, que viesse a este mundo para visitar todos aqueles que esperam a salvação, fazer que todos os povos reconheçam o tempo em que foi visitada e participem nos frutos da vossa redenção. Não permitais que choremos por termos recusado a mão do Pai misericordioso, Jesus nascido da Virgem, filha de Sião, a vós honra e glória pelos séculos sem fim. Amém. De novo vemos Cristo caído por terra sob o peso da cruz. A multidão observa, curiosa, se ainda terá força para se levantar. São Paulo escreve: ele que era de condição divina não reivindicou o direito de ser equiparado a Deus, mas despojou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. Tido pelo aspecto como homem, humilhou-se a si mesmo,
feito obediente até a morte e morte de cruz. Parece que a terceira queda exprime precisamente isto: o despojamento do Filho de Deus, a humilhação sob a cruz. Aos discípulos, Jesus tinha dito que não veio para ser servido, mas para servir. No cenáculo, quando se ajoelhou por terra e lavou-lhes os pés, ele quis de algum modo habituá-los a esta sua humilhação. Caindo a terceira vez por terra no caminho da cruz, grita-nos também em voz alta o seu mistério. Ouçamos a sua voz. Este condenado no chão sob o peso da cruz, já perto do lugar do suplício, diz-nos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Não nos confunda o fato de ver um condenado que cai por terra, exausto, sobre a cruz. Este sinal visível da morte, que vai aproximando, esconde em si a luz da vida. Senhor Jesus Cristo, que pela vossa humilhação sobre a cruz, revelaste ao mundo o preço da sua redenção, concedei aos povos a luz da fé, para que, reconhecendo em vós o servo que sofre por amor de Deus e do homem, tenham a coragem de seguir o mesmo caminho que, através da cruz e do despojamento, leva a vida que não tem fim. Jesus, sustentáculo de nossa fraqueza, a vós louvor e glória para sempre. Amém. Sim, vamos apressá-lo. Mas a quem caberá a sua túnica? Eu a quero. Vós não a quereis? Certamente, todos a queremos. Por que não disputá-la na sorte? Não será necessário. A quem disputa meu manto, eu entrego também a túnica. E se o pano estiver pregado à minha carne, pela crosta de 1000 feridas, dou mais um pouco do meu sangue aos que me despojam. Chega disso! Soldados, leve-no para a cruz! O filho está nu. O véu do tabernáculo foi arrancado. Puseram a mão no Deus vivo. A carne vibra, treme, fibra por fibra. A nós resta contemplar esta nudez tão pura. Tiraram-vos tudo, meu Senhor.
só resta o sangue. Resta a ferida no braço pelo peso da cruz. Resta a chaga ao lado do peito. Por essa última veste, Senhor, que com a carne vos foi arrancada. Tende piedade dessa multidão dilacerada. Forçam-nos às vezes a tarefas repugnantes, transpassar o inimigo em combate. Vencê-lo é o prazer dos deuses, mas ser obrigado a maltratar assim um inocente que sequer pode defender-se? Que é isso, Malco? Nós soldados somos feitos para matar ou morrer? Que queres? Eu prefiro estar no meu lugar que no dele. Não seja tolo. Beijo, Senhor, vossos pés ensanguentados, que este sangue lave os meus pecados. Ó Jesus, este teu sofrimento era reservado a mim, mas vós, vítima inocente, aceitastes esse suplício para reparar nossas culpas. Senhor, louvo com ternura a vossa paixão e vos peço, olhai com misericórdia para os vossos filhos que estão longe de vós. Retirem essa placa. É um insulto. Ele não é o rei dos judeus. Cale-se! Saiam todos daqui! Vamos! Saiam! Retirem esta placa. Saiam todos daqui! Fora! Vocês não têm o direito de matá-lo! Ele é bom! Chega! Saiam! Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Não te mexas muito, Nazareno. Tu nos atrapalha. Ora! Mas vejam só! Aí está o crucificado, o que se dizia ser o rei dos judeus. Vamos! Tu que dizias poder destruir o templo e reerguê-lo em 3 dias? Salva-te a ti mesmo! Se és o Filho de Deus, desce da cruz! Vamos! Jesus está cercado por 2 ladrões que conversam. Se esse desgraçado salvou os outros, por que não se salva agora? Por que também não nos salva? Cale-se. Não, ele não merece essa pena. Nós sim merecemos morrer. Que pena, Senhor, que não te encontrei há mais tempo. Certamente não cometeria as loucuras que cometi. Certamente não estaria onde estou. Tudo acontece ao seu tempo. Veja, todos os que me conheceram, todos os que amei, ensinei, curei, onde estão? Não tem um só ao meu lado, mas tu estás ao meu lado. Será somente pelas cordas que te prendem? Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Onde pensam que vão? Quem é você? Deixem-a passar! Ela é a mãe do condenado! Tens como provar? Deixe ela passar. Ela é mãe do Nazareno.
Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Ele sofre ainda. Jesus está entorpecido pela dor. Sua fronte se inclina um pouco. A dor é forte. O flagelo parece estar chegando ao fim. Já não enxerga a mãe. O pai parece abandoná-lo. O doce Cristo saboreia o cálice da morte. Ao pé da cruz, Maria, João, Maria Madalena, ladrões. Jesus agoniza. Tenho sede. Tem sede? Vamos! Saboreie o pão da lança! Vamos! Beba! Meu Deus, por que me abandonastes? Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Parece que está morto. Deixa eu transpassá-lo com a minha lança para ter certeza. Tenho aqui um decreto de Pilatos. Ele autoriza que me seja entregue o corpo. Se é assim, pode levá-lo.
Meu filho, te recebo em meus braços porque muito te amo. Vendo teus sofrimentos, sinto em mim a espada de dor que transpassa meu coração. Oh, meu filho, o que tu sofreste no corpo, eu sofri na alma. Tantas vezes o tive em meus braços, sorrindo, alegrando minha alma. E hoje te recebo, não com aquela beleza, mas maltratado e morto por causa dos pecados dos homens. Eu, que sou tua mãe, que te amo mais que a mim mesma, tive morrer de dor, sem poder dar o menor alívio. Seja bendito o fruto que nasceu no meu ventre. Senhora, deixe-me ajudá-la. O teu corpo sagrado descido nos braços de Nossa Senhora das Dores. Que sofrimento, que espada de dor. Mas desta mulher estava aos pés da tua cruz, oferecendo-o por nós, sem desmoronar. Na fé suportou o peso da cruz e o coração perfurado. Compadeço-me, Jesus, das palavras que o Senhor pronunciou na cruz. Compadeço, Senhor, deste abandono terrível que experimentou no lugar de todos nós pecadores. Por esse perdão, o centurião o reconheceu como verdadeiro Filho de Deus na cruz. O perdão amolece o coração do pecador. Que alegria do bom ladrão, que soube roubar o céu na hora da dor. E reconhecer a tua divindade. Que graça é essa, Senhor, que ele mereceu? Certamente o seu perdão. Os louvo, Senhor, porque depois de nos ter dado tudo, nos deu o que ainda lhe restava aos pés da cruz. Vossa Mãe Santíssima para ser nossa Mãe, Mãe e guia espiritual para nos mostrar o caminho do céu. Toda a obra foi cumprida, o cálice foi bebido até a última gota. A vontade do Pai foi perfeitamente cumprida. Adão foi resgatado, com ele toda a humanidade. Descanse em paz, Senhor. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Compadeço, por fim, Senhor, do teu corpo sagrado, que nem pôde mesmo ser velado por tua mãe. Descanse em paz, divino Redentor. Desce à mansão dos mortos e vai levar a salvação aos justos que viveram antes de vós. E ressuscite triunfante, vencendo a morte, o pecado, o inferno e a dor. Alto! Quem és? E o que queres? Sou da família de Jesus de Nazaré.
Trago óleo e ervas para ungir o corpo. É um antigo costume nosso. Certo? Me acompanhe. Porque procuras entre os mortos aquele que está vivo. Jesus não está mais aqui. Já nos guarda! O corpo do Nazareno não está mais aqui! A paz esteja convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por isso vos digo que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide e fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.